Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Nesta edição, vamos dar continuidade à série Destaques do Futebol Brasileiro, falando dessa vez de um argentino que jogou no futebol brasileiro pelo Flamengo e pelo Fluminense, que foi o Doval, Narciso Doval. Ok? Mas antes de iniciarmos nossa história, eu os convido a se inscreverem no canal, clicando naquele botãozinho que está ali no canto, tá bom? Depois vai aparecer o sininho, cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam daquele like, tá bom? Vamos então ver o vídeo. Narciso Horácio Doval nasceu em Buenos Aires, no bairro de Palermo, no dia 4 de janeiro de 1944. Foi um jogador argentino naturalizado brasileiro. Jogou no Brasil durante algum tempo e fez sucesso nos rivais Flamengo e Fluminense, sendo também admirado por todas as torcidas cariocas. Cheguei a ter contato com Doval em Ipanema no início dos anos 70. Ele adorava a praia e era o seu frequentador assíduo. Tínhamos nós uma rede de vôlei em frente ao Country Club e ele sempre aparecia por lá. Chegou a jogar conosco algumas vezes. Era um cara alegre e boa praça. Era com certeza o mais carioca dos argentinos e muito querido naquele pedaço de praia pela simpatia, simplicidade e facilidade de fazer amizade. Chegou a ser diplomado como cidadão carioca honorário. Ainda muito jovem, Doval começou a jogar futebol nas peladas do bairro de Palermo, em Buenos Aires, onde morava. Foi então que foi visto por um vice-presidente do San Lorenzo, que o levou para jogar no juvenis do clube. Na foto, ele aparece na linha atacante dessa equipe do San Lorenzo, em 1960. Doval é o primeiro à esquerda, seguido de Fernando Ariano, Héctor Vieira, Vitório Casa e Roberto Telk. Depois de 2 anos nas categorias inferiores do San Lorenzo, já estava na equipe principal, onde debutou em novembro de 1962 na derrota de 4-1 para o River Plate, atuando no ataque ao lado de um mito do clube, José Sanfilippo. Sanfilippo também jogou no Brasil, no Bangu e no Bahia. Vamos falar dele depois em um vídeo posterior. No ano seguinte, Doval jogou apenas 3 vezes, mas firmou-se como titular em 1964. Na equipe principal do San Lorenzo, Doval consolidava sua posição de titular com boas atuações em cada jogo. Em 1964, logo no início do ano, foi peça fundamental do San Lorenzo na conquista do título da Copa Jorge Newbery, criada pela AFA e disputada pelos principais clubes argentinos. Foi nesta época que o ataque do San Lorenzo passou a ser bastante comentado na Argentina e ficaram conhecidos como Los Caras Sucias. Em português, os caras sujas, expressão argentina para significar moleques, pela juventude e irreverência que os notabilizaram. Por sua vez, Doval ganhou o apelido de El Loco. Quando sentiam que o jogo estava fácil, começavam a fazer firulas com a bola, dando um show para a torcida. Na foto, a equipe do San Lorenzo em 1965. Em 1969, Elba de Pádua Lima, o Tim, foi treinar o Flamengo. Ele havia sido treinador do San Lorenzo no ano anterior, conhecia bem Doval e gostava do seu futebol. E foi Tim que recomendou ao Flamengo a contratação do craque argentino. Doval chegou ao Rio de Janeiro, onde passou seus primeiros dias no apartamento de um outro jogador argentino, o goleiro Andrada, que jogava no Vasco. Na foto, ele aparece com o folclórico Fio Maravilha em um treino do Flamengo. No rubro-negro, seu sucesso individual não tardaria a chegar, embora os resultados do time não tenham sido bons naquele ano. Perdeu para o Fluminense a Taça Rio de 1969 e ficou em terceiro na Taça Guanabara. No Robertão, ficou em último lugar em seu grupo. No ano seguinte, fez uma campanha melhor no Robertão e ganhou a Taça Guanabara. Nesta equipe do Flamengo aparecem em pé Onça, Ubirajara, Washington, Reyes, Zanata e Paulo Henrique. Agachados, Doval, Liminha, Ney Oliveira, Fio Maravilha e Caldeira. Doval logo se apaixonou pelo Rio e pela praia de Ipanema, do qual era assíduo frequentador. Usava cabelos compridos, vestia-se com calças justas e camisas coloridas.
fazia sucesso com o público masculino por seu futebol e com o feminino pela sua fisionomia de galã. Certa vez, declarou que não gostaria de jogar no Vasco da Gama, justamente porque o clube fica longe da praia. Mas foi justamente essa sua maneira de ser que começou a ser um problema para ele quando chegou ao Flamengo o enérgico e inflexível técnico Strick, que vinha do Atlético Mineiro para treinar o Flamengo. Strick, que fora goleiro do Flamengo nas décadas de 30 e 40, se notabilizara por seu temperamento explosivo como treinador, tendo protagonizado diversas histórias que fazem parte do folclore do futebol brasileiro. Não gostava de jogadores usando cabelos compridos e se vestissem com roupas espalhafatosas. Assim, não tardou que ele começasse a infernizar a vida do Doval no Flamengo, chegando até a exigir que ele jogasse de modo diferente, em outra posição. Como estava difícil suportar a situação, Doval pediu à diretoria para ser emprestado a outro clube, pois não queria continuar no clube enquanto o Strick estivesse lá. E foi então que ele foi emprestado por um ano ao Huracán da Argentina. E foi assim que em 1971 Doval chega ao Huracán, do técnico César Luiz Menotti, que seria o treinador da seleção argentina campeã mundial em 1978. No Huracán, voltou a atuar com antigos companheiros do São Lourenço, como Héctor Vieira e Alberto Rendo. A equipe, no entanto, não foi bem naquele ano, que terminou com resultados irregulares. Findo o seu período de empréstimo ao Huracán, Doval retornou ao Flamengo em 1972, e o Strick já não estava mais lá, o técnico agora era Zagallo. No estadual daquele ano, não só foi o artilheiro, como também marcou um dos gols do título, frente a um público de mais de 136 mil pessoas no Maracanã. No primeiro semestre, o Flamengo sagrou-se campeão também do Torneio do Povo. Um dos novos companheiros de equipe de Doval era Zico, então no começo de sua carreira. Em 1973, sentindo-se totalmente adaptado ao Brasil, Doval deu entrada no pedido de naturalização para obtenção da cidadania brasileira. Ainda em 1973, Doval participou do jogo em homenagem a Garrincha. Em 1974, conquistou o título do Campeonato Carioca e neste mesmo ano recebeu proposta para jogar no Racing Estrasburgo da França. Apesar da insistência europeia, Doval, para a alegria da torcida flamenguista, negou, justificando-se, abre aspas, que França que nada, minha vida está no Rio, eu sou carioca, como poderia viver em uma cidade onde faz tanto frio, fecha aspas. Em meados dos anos 70, o presidente Francisco Horta do Fluminense começa a montar uma grande equipe com jogadores de renome, que passou a ser conhecida como Máquina Tricolor. Horta também começou a praticar as operações de troca-troca de jogadores, que ficou muito famosa na época. E assim, Doval foi parar no Fluminense em 1976. Dentro desse esquema, Horta propôs um troca-troca com o Flamengo. Os tricolores Toninho Baiano, Roberto e José Roberto iriam para a Gávea, enquanto os rubro-negros Doval, Rodrigues Neto e o goleiro Renato iriam para as Laranjeiras. Na Máquina Tricolor, Doval não demoraria muito em tornar-se grande destaque e ídolo, mesmo em um elenco que já reunia nomes como Dirceu, Rivelino, Marco Antônio, Carlos Alberto Pintinho, Carlos Alberto Torres, Manfrini, Gil, Paulo César Caju e Edinho. Foi uma das melhores formações da história do Fluminense. Na final do Campeonato Carioca daquele 1976, que embalado pelo troca-troca, bateu o recorde público com média de mais de 91 mil torcedores por partida, Doval marcou o gol do título a 2 minutos do fim da prorrogação contra o Vasco da Gama. Outra alegria dada pela Máquina à sua torcida foi a vitória de 1-0 sobre o Bayern de Munique, campeão europeu e intercontinental, em um amistoso do Maracanã em junho de 75, e também a conquista do Torneio de Paris em 1976. O Fluminense também chegou perto do título do Campeonato Brasileiro daquele ano, mas perdeu nos pênaltis para o Corinthians na semifinal em pleno Maracanã, na famosa invasão corintiana do Rio de Janeiro. Doval foi avaliado pela revista Placar como o melhor centroavante da competição, sendo premiado com a bola de prata. Neste ano ele também recebeu
a cidadania brasileira. A eliminação frente ao Corinthians acabou marcando o fim da máquina tricolor. No ano seguinte, 1977, a única conquista seria não oficial. O Fluminense venceu o tradicional torneio amistoso Teresa Herrera, na Espanha. No Campeonato Carioca e no Campeonato Brasileiro, a equipe não foi bem. Na foto, aparecem os três que vieram do Flamengo. No troca-troca, o goleiro Renato, Rodrigues Neto, o último em pé à direita, e Doval. Doval deixou o Fluminense em 1978 em meio a uma crise no clube, novamente eliminado na segunda fase do Campeonato Brasileiro. Com sua saída do Fluminense, estava também encerrado o seu período no futebol brasileiro. Considerando os dois clubes brasileiros pelos quais jogou, Flamengo e Fluminense, Doval saiu com um saldo total de 406 partidas jogadas e 163 gols marcados. Em 1979, Doval retorna à Argentina. Já veterano, aos 35 anos de idade, ainda jogou uma temporada pelo San Lorenzo. O treinador era Carlos Bilardo, futuro técnico campeão do mundo com a Argentina em 1986. Nesta ocasião, o San Lorenzo não ia bem, enfrentava uma grande crise e, por causa das dívidas, teria que vender seus principais jogadores, além do seu tradicional estádio, o gasômetro. 2 anos depois, se tornaria o primeiro grande clube argentino a sofrer rebaixamento para a segunda divisão. Doval fez o seu último jogo pelo San Lorenzo ainda em 1979. Nas duas passagens pelo clube, ele fez 112 partidas, marcando 40 gols. Doval ainda foi jogar nos Estados Unidos. No Cleveland Cobras, atuou ao lado de 2 brasileiros, o Rildo e o Ivaí, e jogou também no New York United e encerrou definitivamente sua carreira como jogador. Doval chegou à seleção argentina como um dos caras-súcias do San Lorenzo. Fez 5 partidas com a camisa da seleção. A primeira foi em 1967, no dia 15 de agosto, em Santiago, contra a seleção chilena, que venceu a Argentina por 1-0. Após aquela partida, a seleção partiu em excursão ao México e à Europa, continente em que enfrentou apenas clubes locais e não seleções. Nessas partidas não oficiais, jogou na Espanha contra o Málaga, com um placar de 2-2 no dia 27 de agosto, contra o Espanyol, na derrota de 2-1 em 29 de agosto, e na Itália contra a Fiorentina, no empate de 1-1 em 31 de agosto, com o gol da Argentina de sua autoria, e contra o Lecce, no empate de 0-0 em 3 de setembro. Em 1977, a um ano da realização da Copa do Mundo a ser realizada em seu país, Doval declarou, abre aspas, com o futebol que aprimorei no Rio, tenho vaga fácil na seleção argentina. Apenas não me querem lá. Poderia jogar fácil em 1974 na Alemanha, mas não me quiseram. Fui taxado de indisciplinado, enfim, que posso fazer? Fecha aspas. Doval fez ainda 3 partidas pela seleção do resto do mundo, todas contra a seleção brasileira. 2 delas foram em 1967. Na primeira jogou ao lado de Johan Cruyff, e marcou um gol na derrota por 2-1. Também saiu derrotado na segunda por 3-1. A outra foi em 1973, na partida que marcou a despedida de Garrincha, que a seleção brasileira voltou a vencer por 2-1. Doval deixou esse mundo muito cedo, aos 47 anos de idade. Era o dia 12 de outubro de 1991 e a delegação do Flamengo estava em Buenos Aires, onde Doval estava morando. Tinha ido jogar com Estudiantes pela Supercopa da Libertadores e vencer a partida. Doval, que continuava muito ligado ao Flamengo, tinha ido a uma discoteca com os jogadores do clube para comemorar a vitória. Pouco depois de sair da discoteca, sofreu uma parada cardíaca que tirou sua vida. Ainda há admiradores seus do Brasil, torcedores do Flamengo e do Fluminense, que mandam rezar missas em sua homenagem a cada aniversário da morte do ídolo. E
assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho está ali no canto. Cliquem nele, depois vai aparecer o sininho, acionem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e deem aquele like, tá bom? E continuem também assistindo aos vídeos do canal através desses links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui no canto. E depois eu os convido também a visitarem o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.